Olá, esse é o seu Agora é com Abranches. Você sabe, todo domingo a gente tem um assunto importante com pessoas interessantes para te trazer mais qualidade de vida, te propor reflexões importantes sobre temas que podem mudar a sua vida, podem mudar a vida da nossa comunidade. E no mundo competitivo em que vivemos, cada centavo ganho é um ponto a mais para empresas que querem lucrar e assim chegar na frente das concorrentes pelo sucesso nos negócios. Mas será que essas mesmas companhias estão atentas quanto ao devido respeito ao meio ambiente na hora de explorar os seus recursos naturais? Eu vou conversar hoje com o advogado Newton dos Anjos. Além de advogado, esse cara é um monte de coisa, viu? Só que ele, aqui, nesse contexto, ele coordena uma obra coletiva intitulada ESG, a referência da responsabilidade social empresarial. Newton é também mestre em ciências ambientais. Eu acredito que é de onde vem essa inspiração, Newton, para você reunir pessoas especiais preocupadas com o bem-estar social, mas também com a preservação do meio ambiente, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos falar sobre esse assunto tão importante. Quando é que esse livro vai poder chegar às nossas mãos? Eu já estou curioso, viu? Abranches, nós estamos com a expectativa de publicar esse livro em fevereiro do ano que vem. Né? Nós temos um prazo aí para poder fazer a edição após os articulistas nos entregarem os seus artigos. São né? quantos articulistas? Nós estamos falando de 45 a 50 articulistas. Poxa. Uma diversidade de articulistas que trarão para nós, né, uma visão mais global do tema. Nossa, a ideia é falar sobre o tema com uma visão muito mais abrangente. Então nós teremos engenheiros, advogados, geólogos, médicos, publicitários, enfim, comunicadores. Exatamente, toda sorte de profissional que possa contribuir com esse tema que é tão relevante para a sociedade. E por que vocês tiveram a ideia, que está sob a sua coordenação, de publicar uma obra como essa, nesse momento pós-pandemia? Olha que coisa importante. Chegando agora, como se fosse um chamamento, né, para que a sociedade fique atenta a consumir produtos que ajudem a respeitar a natureza. Né? É verdade. Sabe, Abranches, nós temos a seguinte situação. Primeiro, que esse tema ESG ele não é novo no mercado. Né? A primeira vez que ele foi citado foi pelo saudoso Kofi Annan, em 2004. Ele trouxe ali uma discussão para 50 CEOs das grandes instituições financeiras, para poder tentar entender como que o mundo poderia virar essa chave e trazer um capitalismo com propósito. Né? Esse foi a primeira abordagem que foi feita a respeito de ESG. E esse tema vem evoluindo na sociedade. Agora, com a pandemia, né, a diversidade, né, a desigualdade social ficou mais acentuada. E muito mais transparente, né? Uns abusando, outros morrendo de fome. Exatamente. E a sociedade começou a perceber essa situação de necessidade de evoluir nesse contexto da desigualdade social. E a partir dessa condição, as empresas começaram a perceber que não adianta só ter a lucratividade. As empresas precisam lucrar protegendo o meio ambiente, protegendo a sociedade e tendo uma melhor governança. E, coincidentemente, essa condição também gera a lucratividade. Então, aplicar o ESG dentro das companhias, nós não estamos falando só de fazer benevolência à sociedade, nós estamos falando de construir uma sociedade mais justa, mas também com lucratividade. Ou seja, eu percebo que na sua fala, e parece que esse é o propósito do livro, então interessante está aí. Quando o livro for lançado, eu quero mostrar ele aqui, ó, no nosso programa. A empresa atual, então, Newton, não tem como fugir desse tripé: governança ambiental, social e corporativa. Exatamente. Esse é um tema, e eu falo até para os telespectadores também, é um tema que não é passageiro, é um tema que veio para ficar. É atemporal. É atemporal. E nós vemos hoje no mercado, né, os consumidores exigindo isso das companhias. Né? Nós vemos os consumidores exigindo que a empresa tenha propósitos, que a empresa tenha consciência social. Nós estamos falando há pouco a respeito do consumo. O consumidor, ele não é mais só um consumidor de um produto por conta da grife que ele representa,
mas sim das atitudes que ele toma em relação ao meio ambiente, das atitudes que ele toma em relação à questão social e também na questão de governança, aplicar práticas que inibam a corrupção. Isso é extremamente relevante, o consumidor está de olho nisso. Né? Eu diria que nós temos exemplos assim importantes dentro da sociedade. Todos nós aqui temos um amigo que só consome marcas que efetivamente tenham ações para inibir, né, a emissão de gases, para proteger a flora, para proteger a fauna. Nós temos amigos que efetivamente pensam nisso e nós mesmos estamos tomando consciência a respeito disso e não consumindo produtos que agridam o meio ambiente ou que tragam para a sociedade dificuldades no que diz respeito à questão social. Bacana isso que você está falando no seguinte sentido, eu posso não ir lá para a manifestação lá na praça, para levantar aquela placa, bandeira, defenda o meio ambiente, aquela situação toda. Eu posso não fazer isso, mas quando eu vou na loja e compro um produto que respeita o meio ambiente, eu estou fazendo, de uma certa forma, uma defesa da autossustentável, da vida equilibrada e contribuindo para a sociedade, porque eu estou comprando um produto de uma empresa que tem esse conceito vivo nos seus valores. Né? Exatamente, Abranches. Aliás, o conceito social dentro desses 3 pilares do ESG, ele tem, obviamente, uma série de vertentes, mas uma delas que também é relevante é a questão da diversidade. Né? A diversidade é importante dentro das companhias e está num dos principais pilares. Veja que hoje a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, lançou alguns fundos de investimento, entre eles um de 700 milhões de dólares, né, para poder investir em empresas que respeitem a diversidade. Ela estabeleceu algumas metas em relação à diversidade racial, a diversidade no que diz respeito à orientação sexual e outros tipos de diversidade. As empresas que aplicarem esse modelo, elas poderão captar recursos com custo muito menor dentro da sociedade. Essa é uma questão importante a se falar. Está vendo? Essa é a hora em que os meios financiadores do progresso das empresas, dos investimentos das empresas, estão também atentos a essa diversidade, estão atentos a esses sinais que apontam que a empresa tem responsabilidade na hora de fazer o seu produto e na hora de lucrar. Ou seja, o grande recado é esse, é possível lucrar com qualidade e com respeito à vida. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos continuar falando a respeito da pandemia, os impactos da pandemia na aceleração desse processo nas corporações. Até já. Estamos aqui falando de responsabilidade social, de empresas socialmente responsáveis. Eu estou com o advogado Newton dos Anjos. Mas você trabalhou muito tempo na Embraer, né, Newton? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão aí e do foco com o qual você está trazendo aqui para o programa dentro de uma empresa tão mundial como é a empresa de São José dos Campos, que é um marco no Brasil todo e no mundo, né? Exatamente. Eu tive uma história muito bonita dentro da empresa. Eu fui responsável por parte do jurídico da companhia e lá eu pude lidar com essa questão ambiental de uma maneira muito profícua. A empresa cuida muito do meio ambiente, se preocupa muito com a sociedade e também tem um pilar de governança corporativa muito forte, né? Quando a gente fala de governança, de compliance, essa coisa de você respeitar todos os aspectos legais, colocá-los em prática para que essa conduta seja cristalina e não seja prejudicial à sociedade, né? Mas a pandemia veio e eu observo bem isso, espero que no livro apareça isso, já estou curioso para ler. Houve um processo de aceleração nas corporações desses valores, desses princípios que sustentam esse tripé que você citou aí, né? Como é que você avalia isso daí para a gente poder entender que não tem mais volta esse negócio, não tem mais volta. O produto tóxico que tem uma plástica bonita no comercial,
mas tem uma história sinistra nos bastidores, não serve mais para a gente consumir, né? Exatamente. Na verdade, a pandemia acelerou muitas coisas, Abranches. Nós tivemos uma aceleração muito grande no que diz respeito às questões digitais, né? As empresas tiveram aí que rapidamente se adequar a um novo tipo de trabalho, né? O home office tiveram que adequar os seus sistemas para isso, as escolas tiveram que fazer um processo muito diferenciado em relação à escola, em relação aos alunos, à questão digital. E a gente percebeu que essa questão ela não foi perene dentro da sociedade, porque nós tínhamos as escolas públicas com algum atraso dentro desse processo, mas também tínhamos na outra ponta, né, crianças que sequer tinham um recurso eletrônico para poder fazer o acompanhamento de aulas. Então, essa questão saltou aos olhos de toda a sociedade, Desigualdade. né, da desigualdade social e trouxe esse assunto para a pauta diária das companhias, né? Isso. E trazendo essa condição, esse olhar para a sociedade ficou muito mais intenso e a necessidade de se tomar atitudes, ela acabou ficando imediata e urgente. Né? Eu percebo, olha, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que pode ser assim meio que uma previsão, viu, doutor Newton? Eu não sei não se os CEOs, os presidentes das empresas vão conseguir continuar administrando suas empresas sem esse olhar atento para a sustentabilidade, hein? E eu acho que você tem absoluta razão, Abranches. Aliás, né, nós já temos companhias que estão atrelando as metas dos seus gestores à sustentabilidade. O ESG já está servindo como meta para que os CEOs tenham ali mantido as suas posições, para que eles efetivamente recebam as suas remunerações. Então, essa sua previsão, ela é do futuro que já está acontecendo. Bem próximo. Bem próximo, toda a sociedade estará inserido dentro desse contexto, nesses 3 pilares. Para quem está começando a assistir a gente agora, entrou e ligou agora a televisão, nós estamos conversando aqui com o Newton dos Anjos, que é advogado e é o coordenador de um livro que vai ser lançado ainda em fevereiro de 2022. E tem essas 3 letrinhas aí. Vamos então resgatar esse conceito para o pessoal poder nos acompanhar entendendo o que você está falando. ESG, né? Exatamente. O que é? ESG é uma sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance. E ela pode ser traduzida literalmente para o nosso português como ASG, Ambiental, Social e Governança, que representa um modelo de fazer negócio com a lucratividade, mas também tendo muita atenção às questões ambientais, sociais e de governança. Né? A prática dentro desse ambiente faz com que a empresa atenda tanto os anseios dos seus acionistas, como os anseios da sociedade, que prima cada vez mais por uma ação empresarial que garanta o futuro das próximas gerações, que impactem na sociedade e que tenha ali atitudes que reduzam as dificuldades que nós temos em relação à corrupção. E eu aproveito para ressaltar aqui a questão das fontes financiadoras que às vezes uma grande corporação precisa para poder crescer. Elas também estão atentas a esses novos valores social e ambientalmente protetores da sociedade e garantindo que essas empresas podem se planejar para novos investimentos a partir de juros mais baixos, eu diria. Uma linguagem mais simples, o pessoal entender, né? Exatamente. Nós temos, inclusive, um exemplo muito interessante de uma grande companhia de celulose, que ela fez uma captação de recursos, ou seja, fez um empréstimo no mercado a juros de 3 ponto alguma coisa ao ano. Foi o recurso com custo menor que uma empresa brasileira conseguiu. E ela fez esse investimento, fez essa captação de recursos a partir de emissão de títulos sustentáveis. Ela criou ali metas de sustentabilidade e ela conseguiu captar 500 milhões de dólares a partir desses títulos emitidos. Puxa, tá vendo? Que bacana. Por causa de uma visibilidade
clara de que ela está comprometida com esses valores que mexem com a estrutura do seu funcionamento básico, né? E isso aí, imagino que vai gerar futuros empregos, né? O impacto pode ser imediato. Não tem a menor dúvida, Branches. Nós temos, dentro do pilar social também, a necessidade da empresa cuidar dos seus colaboradores, né? Cuidar da saúde dos seus colaboradores, cuidar dos seus prestadores de serviços, fornecedores, e tudo isso cria um círculo virtuoso dentro da sociedade de construção de uma sociedade melhor e também a geração de novos empregos, a geração de novos recursos, a inclusão social. Isso realmente deve modificar a nossa sociedade para para melhor do que nós temos hoje, com a construção de um novo cenário no Brasil. Obviamente, estamos num momento de pandemia, em que as coisas estão sendo retomadas agora, mas daqui para frente, seguramente, nós teremos um novo cenário, principalmente com a aplicação do ESG. Por isso que eu estou te chamando aqui, Nilton, para a gente poder conversar, porque esse programa tem um compromisso com notícia boa. A gente está abordando essa questão que toca as corporações, porque eu sei que isso é importante para você que está aí, de repente, buscando um emprego, depois dessa confusão toda, essa turbulência que a pandemia veio trazer na área de geração de empregos. As coisas estão começando a se aquecer de novo, e isso é muito importante para a gente trabalhar aqui num programa como esse, com uma pessoa que está cuidando de uma obra que pode ajudar a dar mais visibilidade para a importância de você, empresário, cuidar da sua empresa, ficar atento a esses valores que passam a ser fundamentais no seu planejamento estratégico. Daqui a pouquinho vamos continuar falando disso e o impacto disso numa nova geração de profissionais que já vão começar atentos à preservação dos recursos ambientais. Até já. Volto a dizer, estamos sempre aqui no Agora é com Abranches, falando de notícia boa, falando de assuntos que podem ser, talvez você não colha os resultados agora, mas a gente precisa começar a semear em algum momento. A gente semeia agora, joga o adubo certo, joga aquela água necessária e de repente a frutificação, a florificação começa a brotar, né? Os brotos começam a sair para a gente criar uma nova sociedade, sempre mais produtiva e atenta àquilo que é preciso fazer para um crescimento autossustentável. Eu estou com o advogado Nilton dos Anjos, a gente está falando sobre um livro que vai surgir lá em fevereiro, mas o assunto está fervilhando, já tem até um tempo, desde o começo do século, né, vamos dizer Exatamente. assim. Mas toda hora é hora de amadurecer e de colher frutos novos nessa história. Sim, sim. Tem gente já colhendo frutos, mas tem outros que precisam semear ainda, né, Nilton? Estou falando de educação continuada. Essa geração que está subindo agora, uma geração de jovens, de crianças, com matérias diferenciadas em escolas muito especiais. Percebe que será preciso educar uma nova geração de profissionais atentos a, quando entrarem no mercado produtivo, já vão estar atentos à preservação dos recursos ambientais, quando pensarem de maneira original, criativa, nos produtos que as empresas em que eles trabalham vão oferecer para o consumo? Veja, Branches, eu tenho uma visão que essa geração ela está nascendo, né, para o mundo profissional de uma forma diferente de nós, né? Essa nova geração tem uma educação muito focada na área ambiental dentro das escolas. Nós tivemos aí situações, ocorrências importantes dentro do país que geraram essa consciência. Nós temos a questão da Amazônia, tivemos alguns acidentes ocorridos aí com resíduos no país que geraram uma consciência ambiental muito grande. Nós temos filhos, né? E minha filha, ela fala da questão ambiental com uma naturalidade, com um conhecimento. A minha manda eu colocar o lixo reciclável no lugar certo. Se eu errar, ela vai lá e me manda colocar na latinha certa. Certo? É incrível como eles estão habituados a lidar com esse assunto, que lá na minha geração não tinha essa história, né? Não tinha. E a questão da diversidade, eu também tenho uma apreciação especial por esse assunto, mas essa geração já nasce com isso. Imagine o seguinte:
quando nós falamos de diversidade dentro de uma companhia, e eu trago isso com uma experiência de muitas companhias que usaram isso, quando eu tenho diversidade dentro do meu público interno, dentro dos meus colaboradores, eu tenho a capacidade de gerar comunicação com toda a sociedade a partir daqueles elementos que estão dentro da minha companhia. Né? A conexão é muito maior e eu consigo atender de uma forma muito mais abrangente o meu público consumidor. Sim. Né? Há exemplos relevantes de empresas que fizeram isso, uma empresa inclusive de redes sociais, contratou um deficiente visual para criar um programa para que esse deficiente visual conseguisse passar para os demais deficientes visuais situações de experiências únicas que eles nunca viveram. Ou seja, então, é uma coisa muito muito linda, vão ter o sentimento da coisa. Né? Agora, você é advogado, né, companheiro? Sim, eu vou sim. fazer agora aqui o papel daquilo que eles chamam aí de advogado diabo. Sim. Esse assunto que você trouxe aqui não é uma onda passageira, não. Muitas questões levantadas aí, importantes, foram varridas das discussões pela força avassaladora do capitalismo ganancioso. Será que essa não vai ser mais uma? O que podemos fazer para que isso não aconteça? Veja, Branches, nós temos que essa onda não é uma onda passageira. Aliás, o ESG veio para ficar. E nós temos já uma condição importante dentro da nossa sociedade, que é a questão ambiental e a questão da governança, que vieram a partir de legislações duras a respeito desses dois temas e que se solidificaram dentro da sociedade. A questão social ainda estava um pouco atrasada, eu reconheço, em relação a esse tema, mas com a vinda dos investidores, entendendo que a aplicação da empresa em questões sociais, de fato, geram aí uma contribuição importante para a sociedade, isso acabou fazendo com que essa consciência fosse transferida tanto para a sociedade e para as inúmeras grandes empresas que estão aplicando. Isso não tem mais volta, né? O acionista, o investidor, o consumidor, eles querem ver isso dentro da sociedade, eles querem dar essa contribuição no momento em que investe, no momento em que compra um produto, no momento em que interagem com as companhias. Então isso não tem mais volta. Eu percebo, inclusive, que isso aparece na hora que as empresas treinam os seus colaboradores, que já estão sendo treinados nesse novo olhar. Porque, no fundo, isso é também uma forma de comunicação. Esse é um programa de comunicação. Nós estamos aqui num contexto de comunicação, mas se a pessoa não se comunicar bem com a natureza, e isso tem que aparecer na comunicação com um colega de baia, com um colega de setor, de equipe, como fazer, né, para que a empresa não comece a pensar de maneira autossustentável? O meu compromisso com a natureza começa no papel de bala que eu não jogo no chão, no palito de picolé que eu seguro até achar uma lata de lixo adequada. Você acha que isso, em breve tempo, então, eu espero que continue antes do lançamento do livro, que vai ocorrer em breve, em fevereiro, essa consciência continue alimentando os nossos CEOs, donos de empresas e os nossos colaboradores já? Não tenha dúvida, Branches. Veja que nós temos algumas ações que foram adotadas de proteção ao meio ambiente por algumas empresas que estavam preocupadas com o impacto que era gerado para o seu negócio. Com a vinda do ESG, essas mesmas empresas estão fazendo algo além. Nós não estamos se concentrando apenas no impacto que é gerado pelo seu negócio, mas sim na construção de uma sociedade mais justa. E isso, de fato, como eu disse, é um círculo virtuoso. Ele tem ali a capacidade de influenciar outras empresas e influenciar toda a sociedade. Hoje, jogar um papel de bala no chão, eu tenho vergonha se cai do meu bolso um papel e eu não vejo. Eu tenho vergonha desse tipo de coisa. Imagine adotar outras situações que possam prejudicar o meio ambiente. Isso é terrível. Newton, obrigado pela sua presença aqui. Sucesso para esse livro. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.